Estamos no ar com Primavera Saúde e o nosso assunto hoje é vitamina D. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Eduardo Martins, que é dermatologista. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui presente hoje. Doutor, a gente vai falar sobre vitamina D, né? Um dos assuntos que vocês tratam com certeza no consultório. Primeiro, para quem está em casa entender um pouco o que é a vitamina D, o que ela causa e favorece aí no organismo. A vitamina D, ela é um nutriente, só que ela é absorvida via exposição solar. Esse é o grande diferencial dela. Então, por ela sofrer uma reação química dentro do nosso organismo, a gente pega sol, sofre uma reação química dentro do nosso organismo e esse nutriente começa a ser produzido. Devido a essa reação química necessária para que essa vitamina D esteja disponível para a nossa saúde, nós poderemos considerar um hormônio. Falam assim, hormônio D. Por quê? Porque precisa dessa reação bioquímica dentro do organismo ocorrer para que essa vitamina esteja plena, esteja disponível para o nosso consumo, para o nosso uso. Mas ela é conhecida como uma vitamina, a vitamina D. Quando a gente está com uma taxa ideal aí, né, de vitamina D no organismo, né, do hormônio D, enfim, quais os benefícios para o nosso organismo com isso, com essa taxa no nível? Sim, os malefícios da baixa da vitamina D, né, são inúmeros, né, porque a vitamina D estando em números normais, níveis normais e níveis ótimos do nosso sangue, que seria ideal, nos dá uma qualidade de saúde maior, prevenindo doenças, prevenindo gripes, resfriados, ajudando na prevenção, vamos dizer assim. A questão da imunidade, realmente? Exatamente, ajuda na nossa imunidade, é muito estudado, hoje tem muito trabalho publicado sobre a vitamina D, no sentido da imunidade, suplementação de vitamina D em doenças autoimunes, em paciente oncológico, então é muito importante mesmo a vitamina D para o nosso organismo por diversos fatores. E a vitamina D estando muito baixa, praticamente no inverno, e em pessoas que não a suplementam, então às vezes a gente pega níveis de pacientes com vitamina D muito baixa, isso a longo prazo pode causar repercussões negativas, às vezes dores nos ossos, que a gente chama de osteomalácia, ela está muito relacionada com a saúde óssea, né? E essa vitamina D muito baixa, nos ossos elas repercutem inclusive com dores, muitas vezes. O senhor falou da questão do inverno, a gente está no inverno agora, realmente é mais difícil o número de reclamações, dessa falta da vitamina aumenta realmente no inverno? Reclamações não é a palavra, porque o paciente não reclama, né? O paciente ele só sabe que ele está com a vitamina D baixa quando a gente solicita e mostra. Né? Dificilmente então, vai associar com isso? Não associa. Mas no nosso check-up que a gente faz para o paciente, o check-up tanto clínico quanto dermatológico, né, a gente sempre coloca junto, os médicos colocam junto, em geral, os médicos e nutricionistas, a vitamina D. Aí, neste momento, a gente descobre como é que estão os níveis reais, né? E nessa fase do ano, a vitamina D se considera de 20 a 30 para cima suficiente. Pra vocês entenderem, de 30 aproximadamente a 100. Tá? Não precisa mais que 100 e não deve ser menos que 30, 20. Muitas vezes a gente dosa a vitamina D de alguns pacientes e está 9. Está 16, então está insuficiente. E é raro isso ou é comum? Não, isso é comum, isso a gente vê no dia a dia. Se a gente começar a dosar a vitamina D dos nossos pacientes, a gente vai ver que o que mais vai encontrar é 16, 12, 17, são níveis baixos. Ainda mais porque nós estamos numa região que é mais fria, né? Numa região onde tem menos exposição solar, então só devido a isso, menos exposição solar, frio, o inverno rigoroso, as pessoas com a roupas cobertas, menos exposição, menos produção de vitamina D, menor nível de vitamina D no sangue. Doutor, no inverno, claro, é ruim, mas no verão, se eu estou tomando sol todos os dias, mas eu tomo bem protegida com, por exemplo, protetor solar, enfim, nesse caso eu consigo absorver vitamina D ou com protetor não? Não, o protetor solar ele vai bloquear, literalmente, tá? Então ele nos protege do malefício da radiação solar, que é o envelhecimento, o aparecimento de rugas, a carcinogênese, porque a radiação solar é o seguinte, o paciente sempre tem que ter bem isso claro. Todo ano que o paciente que a pessoa pega sol, essa radiação ela é cumulativa. Então, todo ano que a menina foi lá e ficou se cozinhando lá no sol 3 meses por ano, aqueles 3 meses vai ficar acumulado sempre, todo ano acumula. Então, acumula o malefício.
O benefício que é a vitamina D, depois o organismo vai consumir e tudo mais. Mas a gente vai falar como formas de resolver isso depois, né? Mas falando sobre o protetor, se a pessoa usa o protetor solar, que é certo, é o correto, é o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta e ela está correta, também bloqueia a síntese de vitamina D. E como faz para equilibrar isso, então? Exato. Então, tem outro detalhe. A maior produção de vitamina D no nosso organismo, ela se dá no sol do meio-dia. Porque tem mais radiação solar. A grosso modo, para o paciente entender, que por é isso. justamente o que se orienta para que não se pegue que não se pegue o sol, devido ao envelhecimento precoce, risco de câncer de pele, manchas, rugas e tudo mais. Então, o que se orienta? Que o sol seja pego das 9, 10 da manhã para baixo, para mais cedo, né? E mais tarde do que 3, 4 da tarde. Então, esses horários são onde tem menos riscos do envelhecimento, do câncer de pele e menor absorção de vitamina D. Então é complicado. E com a exposição solar, com o uso do fotoprotetor, do protetor solar, isso fica mais limitado ainda. O que fazer, então, se não conseguir dosar com a questão do sol? Tem outras formas de o corpo absorver? Sim, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia também orienta pegar sol. Só que nesses horários mais extremos do dia, né? Só para deixar bem claro que não é para ter uma heliofobia, um medo do sol, tá? Isso não é saudável, tá? O sol ele nos ajuda, tá? em muita coisa, ainda mais nesse nosso assunto de hoje, em especial, né? A vitamina D, mas é necessário fazer isso com sabedoria. A Sociedade Brasileira orienta se pegar sol onde? Não nas regiões que nós pegamos diariamente. Nós pegamos sol diariamente aonde? Do rosto, no pescoço, no colo e no dorso da mão. Então essas regiões orienta-se usar o protetor solar. Sim. Onde pegar sol? Na barriga, nas costas, na raiz da coxa, bem perto de onde fica a roupa. Então esses lugares onde não se vê sol, essa pele não vê sol, é o melhor lugar, o local onde se deveria se expor. Porque não vai ter aquele efeito tanto efeito cumulativo da radiação, envelhecimento, porque ninguém vai pegar sol nessas partes todo dia, né? Então, só pra gente... Mas é um hábito que não se tem, realmente, né? Dificilmente. Não se tem. Então, a sociedade orienta porque é pegar sol em áreas onde não se pega todo dia. Porque onde se pega sol todo dia, vai envelhecer, pode ter risco de câncer de pele, todas aquelas coisas. Então, tentar pegar sol nessas áreas onde não se pega sol diariamente. Tem tempo máximo, se deve pegar ter esses banhos de sol diariamente? Tecnicamente, para te ter uma boa absorção de vitamina D, uma dose boa diária, teria que ficar 10 minutos no sol do meio-dia. Entendeu? Então isso não é uma coisa comum, não é uma coisa prática, vai haver envelhecimento sem protetor solar. Agora, bom, doutor, se com o sol eu não conseguir, meu nível de vitamina D estiver baixo ainda, existem outras formas, de repente, clínicas de reverter isso? Sim, sempre lembrando que o sol, que tomar a vitamina D, independente da forma que ela for administrada, não substitui a proteção, a exposição solar. A exposição solar é saudável. Tá? Então a gente tem que pegar, claro, cedo e final do dia. Tem que associar. Tem que associar, exatamente. É muito saudável para que essa bioquímica da vitamina D venha via sol também, via a exposição solar. Porém, o nível adequado no sangue é muito difícil a gente conseguir com a exposição solar. Às vezes a gente atende pacientes agricultores que vivem no sol, independente se é verão ou se é inverno, aí nós vamos dosar a vitamina D, tá 40, tá 50, que é um nível ótimo, muito bom. Então esses pacientes, tudo bem. Mas o nosso caso não é esse, e no dia a dia não é o que a gente vê. Então a gente tem que suplementar, tá? Independente da idade. Claro que a gente vai dosar, o médico e a nutricionista dosam, né, a vitamina D e geralmente dá esse suplemento, que ele pode ser dado via oral, pode ser dado via sublingual, oral, pega um comprimido e engole normalmente como se fosse um remédio, uma vitamina. Sublingual, ela é feita numa pastilha sublingual, tá? Pode ser feito em gotas, em líquidos, para ser administrado para crianças, em conta-gotas. Pode ser feito injetável, intramuscular. Então hoje é feito vitamina D também injetável. Então tem várias formas de administrar a vitamina D do ser humano. E aí usando a suplementação, mas também pegando sol justamente para essa questão da absorção? Isso. Essa bioquímica, ela fica mais perfeita, ela funciona melhor se tu também está pegando sol. E não está só suplementando a vitamina D. Então a exposição solar também é importante. O senhor falou sobre as crianças também, né? Criança também
tem que controlar esse nível? Tem idade para isso? Não tem idade para isso. Inclusive, quando se tem bebês, o pediatra orienta que se pegue o sol, que se pegue o solzinho, porque senão a criança vai ficar toda coberta, né? Mas aquelas que nascem no inverno e vão ter os níveis de vitamina D muito baixos. Então, existe alguns suplementos, já que os pediatras prescrevem para as crianças, que tem alguns suplementos e dentro é a vitamina D, né? Porque já se sabe que o nível vai estar baixo. Então, tem que ter aquele sol com moderação também, como a gente já conversou, mas a criança, a gestante, o adulto, o idoso, né, todo paciente, o idoso tem absorção menor ainda, então precisa mais e absorve menos. Então por isso a importância da suplementação. A criança necessita também. Quando vai fazer no pediatra, as consultas de rotina, em geral, os pediatras já solicitam a vitamina D. Já acompanham. Doutor, pode ser uma pergunta meio boba, mas a questão das janelas. Eu pego o sol, mas pego o sol numa sacada, um vidro bloqueia. Tem interferência nisso também? Tem. A janela, na verdade, ela só atrapalha. Se quiser pegar sol no local onde se está, para que tenha uma absorção de vitamina D, tem que pegar com o vidro aberto. Porque se o vidro estiver fechado, só passa a radiação solar que envelhece. Então, a radiação solar que dá a vitamina D, ela não ultrapassa o vidro. Então, tem que ser com a janela aberta. Justamente a ideal. Exatamente, só vai envelhecer. Inclusive, os dermatologistas sabem bem que, às vezes, a gente pega pacientes com um lado do rosto velho, mais envelhecido, e um lado mais jovem, dando uma diferença considerável, assim. A gente pergunta, qual que é a tua profissão? Eu sou professor, doutor. Eu trabalho naquela sala de aula, onde a janela fica deste lado, há 25 anos. Nossa. E dessa janela fechada, e passa a radiação, ou aberta, vai ter um envelhecimento da mesma forma, né? Mas ela está do lado dessa janela, então o lado do rosto, onde tem a incidência do sol diariamente, fica mais envelhecido, o outro lado não. A gente vê muito também em caminhoneiros, em motoristas, né? Um lado do braço e do rosto mais envelhecido, e o outro lado bem mais novo. Que entra naquela questão que o senhor falou do cumulativo, né? Sim, no dia a dia a gente não percebe. O motorista, por exemplo, de ônibus, de caminhão, estaria 20 anos com o braço aqui desse lado, pegando o sol, e aqui no dorso das mãos. Então a gente vê visivelmente, a gente sabe geralmente quem é que dirige, se é o marido, ou se é a mulher, ou se os dois dirigem. Vendo o envelhecimento das mãos, vendo o envelhecimento do antebraço. Interessante. Devido à exposição solar crônica e cumulativa. Bom, a gente está conversando com o Dr. Eduardo Martins, dermatologista, sobre vitamina D. A gente volta depois do intervalo para falar mais sobre esse assunto. Estamos de volta aqui com o doutor dermatologista, doutor Eduardo Martins, falando hoje sobre vitamina D. Doutor, bom, o senhor falou que é difícil ter também um sintoma, né? Realmente, para saber se está com nível baixo, apenas check-up, então. Provavelmente, geralmente o paciente tem que dosar. O paciente não vai queixar, eu sinto que estou com a minha vitamina D baixa, porque eu estou sentindo isso. Não, é uma coisa muito inespecífica. A gente chama. Então tem que ir no check-up clínico tradicional mesmo dosar a vitamina D. Se quiser ter uma qualidade de vida legal, melhorar a imunidade, o ideal é que se procure essa informação. Dosar esses níveis para que, se necessário for, seja suplementado e a pessoa tenha mais saúde por consequência. Doutor, aproveitar a presença do doutor aqui, vamos puxar um outro assunto que também é atendido por vocês da dermatologia, que é o vitiligo. Agora, no dia 1º de agosto, foi o Dia Mundial dos Portadores de Vitiligo. Tem relação também com a questão da vitamina D, né, essa doença? Tem, por ser uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o nosso sistema imunológico ele ficou desorientado. Geralmente as causas são desconhecidas, mas é sabido que poluição, estresse, tabagismo, alcoolismo, tudo que faz a nossa saúde ficar debilitada a longo prazo, nos proporciona menos saúde. O paciente autoimune, o que aconteceu? O sistema imunológico dele ficou desorientado. E esse sistema imune que foi criado por Deus para nos proteger, ele começa a nos agredir. Então é isso que acontece no paciente com uma doença autoimune. E o vitiligo é uma das mais conhecidas da pele, como a psoríase, como o lúpus. Mas o vitiligo é uma doença onde os melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele, elas morrem. Então naquele local não tem mais cor, fica branco como um papel. Por quê? Esse sistema imunológico está agredindo
os melanócitos, está agredindo essas células que dão cor à pele. Então, no paciente com a doença autoimune chamada vitiligo, ele se beneficia também muito da vitamina D, sem dúvida. Por quê? Porque ele está com o sistema imunológico dele desorganizado, certo? Então, ele está precisando de saúde. E se suplementar a vitamina D no paciente dele, em especial em níveis ótimos, vai ser melhor. A questão do vitiligo tem cura ou se reverte um pouco? O vitiligo não é documentado cura, por isso ser uma doença autoimune, né? Porém tem que cuidar medidas gerais de saúde além dos tratamentos feitos com os cremes, né? Os corticoides, os imunomoduladores, os produtos tópicos que se usam para aplicar na pele, para tentar parar geralmente essa agressão, né? Essa doença, ou minimizar e melhorar também, né? Quanto mais cedo, na verdade, esse paciente for abordado e iniciar um tratamento, melhor. Quando fica muito crônico, geralmente realmente fica muito difícil. As áreas acrômicas, que a gente chama, sem cor, elas ficam muito difíceis de serem regredidas. Mas num tratamento bem precoce, bem inicial, o paciente com uma abordagem mais ampla, fazendo um check-up de saúde geral, eliminando vícios como o tabagismo, o excesso de alcoolismo, gerenciando estresse, tendo noite de sono bem dormida. Isso a gente está falando de epigenética já. Porque o que é epigenética? A genética do paciente propiciou que ele também tivesse vitiligo, que também tem causa genética, certo? Essas doenças autoimunes. E o que é epigenética? É o que vem depois. É a tua responsabilidade. O que tu faz com a tua saúde? O que tu faz com a tua vida? Entendeu? Então é tu cuidar da tua saúde, é tu tomar suplementação, é tomar vitamina D, é ter uma noite boa de sono, é não abusar de álcool, não fumar, praticar atividade física, comer de forma adequada, alimentos funcionais, comida de verdade, como a gente fala. Então, quanto mais o paciente ele conseguir entrar num ritmo saudável na vida dele, que a gente chama de mudança de estilo de vida. Se o paciente descobre uma doença autoimune e ele tem uma mudança do estilo de vida bem efetiva, provavelmente ele vai ter um benefício muito grande. Às vezes a doença fica parada, às vezes regride. Claro que tem todo o tratamento convencional por trás disso, mas é importantíssimo o paciente fazer a parte dele. O senhor falou dessa mudança do estilo de vida para se evitar uma doença autoimune, isso também é essencial. Em todas as doenças. Porque hoje em dia a gente está exposto à poluição de chaminé, de escapamento de carro, à poluição eletromagnética, ao estresse desenfreado, a sono ruim. Então é necessário 7, 8 horas de sono por noite. Então tudo isso vai se acumulando, ganho de peso, sobrepeso, em 10 anos a pessoa ganha 10 quilos, se não se cuidar. Então tudo isso vai somando, e uma hora estoura, né? A gente costuma dizer que estoura no elo fraco. Todo ser humano, todo paciente praticamente tem um elo fraco, como se fosse uma corrente, e um dos elos fosse de plástico. E quanto mais forçar, quanto mais fazer mal a si mesmo, né, para a tua saúde, com todos esses hábitos ruins, uma hora arrebenta. Arrebenta onde? Naquele problema familiar. Essa família tem problema de melanoma, que é o câncer de pele mais maligno que tem. Então, quando arrebenta o elo fraco, entre aspas, dessa pessoa, ela tem o melanoma. Essa família tem infarto, essa família, todo mundo vira diabético. Não então, necessariamente uma herança genética vai aparecer na pessoa, talvez não. Exatamente, isso é epigenética. Isso é tu cuidar, isso é tu ter a tua responsabilidade. Tu pode ir lá e desligar aquele interruptor daquele negócio que está aceso dentro de ti. Legal. Via suplementação, né, a vitamina D, existem outros fitoterápicos também, alguns outros suplementos que são bem saudáveis, que estão na natureza, muitas vezes disponíveis, e todo esse cuidado é relevante. Tudo que tu puder fazer para cuidar da tua saúde, para não ficar doente, é válido. Para que esperar ficar doente se a gente pode ter uma mudança de estilo de vida hoje e não vir a ficar doente? O pai, a mãe o pai, por exemplo, pode ter vitiligo, não significa que o filho vai ter. E se iniciar, fazer uma abordagem dessa maior, de mudança de estilo de vida, usar os produtos corretos, e muitas vezes nessa situação, às vezes ele pode bloquear deixar de passar essa herança deixar esse negócio de manifestar, de ficar incontrolável, que daí vai acarretar problema emocional, né? Porque a pessoa fica com baixa autoestima, né? Fica triste. Se a pessoa tem a pele bem branca ainda, praticamente fica bem pouco... próximo, né, a mudança. Do tom da pele da pessoa, né? Mas quanto mais morena, né? Existe até aquelas fotos bonitas, aquelas modelos negras, né? Ou com um papel de fototipo bem alto, que a gente fala, que tem vitiligo.
né? E nessas campanhas, geralmente se mostra essas fotos que são muito bonitas, né? Mas se vê a diferença de cor, né? E quando tu é bem clarinha, fica mais próximo, né? Tanto que tem pessoa que tem vitiligo, às vezes nem sabe. Né? Porque tem lesões discretas no canto do lábio, no canto do olho. Porque ela pode ficar em pequenas partes do corpo, porque a gente percebe que tem pessoas que têm um vitiligo, não sei se mais avançado, sim, né? Sim, existe um vitiligo só numa região, só num segmento do corpo um pouco maior, existe aquele que é mais disseminado, e isso vai depender dos diversos fatores que nós estamos falando aqui. Essa própria mudança de estilo de vida, ela pode fazer com que não se amplie, não se tome mais exatamente, porque isso é uma coisa geral para todas as doenças, né? Se tu estás gripado e tu tem uma saúde boa, tu pratica atividade física, se alimenta bem, toma suplemento, dorme bem, tu combate bem aquela gripe. Geralmente tu não toma remédio, tu melhora. Sim. E só pensando por essa forma simples, como uma simples gripe, todas as doenças que a gente tiver, o nosso sistema imunológico está mais preparado para guerrear contra elas, melhor. Doutor, o senhor falou da vitamina D e falou dessa questão da importância de estar, de tomar a suplementação, de estar em dia com outras vitaminas também. A vitamina D tem a suplementação, tem outras que a gente precisa ter cuidado aí de manter em dia, outras vitaminas? É muito importante também a suplementação do complexo B, em geral. Desde a vitamina B1 até a vitamina B12, a suplementação do complexo B, que se pode comprar pronto na farmácia ou manipular também, faz muita diferença para dormências, dores, né, para memória. Tá? Na dermatologia a gente usa muito para cabelo, unhas, tá? A vitamina B5, ácido pantotênico, a vitamina B7, que é a biotina. Então geralmente a gente manipula suplementos com essas vitaminas, com vitamina C. Então a gente faz um mix de vitaminas que pode ser manipulado, pode ser comprado pronto, mas o paciente se beneficia muito da suplementação diária, sim, porque isso vai elevar a saúde dele, né? Vai deixar uma pessoa mais saudável, mais prevenida, né? Então eu sou da opinião que a gente tem que fazer o nosso possível para prevenir, para não ficar doente. Agora, doutor, claro, nós estamos falando de inúmeras vitaminas, mas é importante que você tenha um acompanhamento médico também, né? Não sair tomando muita vitamina. Não é conveniente. O correto, sim, é ter um acompanhamento do médico, né? E de uma nutricionista funcional, geralmente. Esses profissionais da nutrição funcional, eles entendem bastante de suplementação, de fitoterápico, de vitaminas, aminoácidos, minerais, e são profissionais que ajudam muito mesmo os pacientes e ajudam muito trabalhando em conjunto com o médico. Muita coisa se encontra nos próprios alimentos também, né? Sim, justamente aí a importância, né, do nutricionista, de uma boa nutricionista, para montar mesmo esse cardápio, porque muitas vezes eles perguntam para nós, tá, doutor, nessa mudança de estilo de vida, o que eu vou comer? E é claro não vou conseguir me alimentar bem. Eu não sei mais o que comer, então a gente vai encaminhar, né, o profissional. Tem coisas que a gente sabe que faz mal para a saúde, né? Embutidos, enlatados, industrializados, excesso de álcool, açúcar em excesso, a gente sabe disso, né? Hoje em dia também tá muito o glúten, né? A proteína do trigo, a caseína, a proteína do leite. Então tem pessoas que têm muita intolerância a isso tudo, só que ela nem sabe. Às vezes ela está doente, está cheia de sintoma, né? E às vezes é uma intolerância alimentar. Por isso é muito importante mesmo o acompanhamento nutricional junto. É um trabalho interessante esse da dermatologia e da nutrição, né? O que a gente ingere acaba aparecendo na pele, realmente. Justamente, inclusive quando alimentos com bastante vitamina A, né, com beta-caroteno, para ficar bronzeado, né, o mamão, a cenoura, né, quando o paciente tem uma grande ingesta, né, desses alimentos mais amarelos, por exemplo, a pessoa fica mais amarela. E se pega sol, fica mais bronzeado. Não é crendice popular, realmente? Não, isso acontece mesmo, e às vezes fica até demais, e a nutricionista tem que balancear essa alimentação para que seja saudável, né? Para que seja colorida, a gente diz, né? Não adianta tu comer só alimento amarelo, tem que comer alimento de todas as cores. Vocês acabam cuidando da pele e de toda a rotina de vida das pessoas. O médico ele tem que estar apto para responder né, essas perguntas, né, em relação a cuidados gerais da saúde, né? Por isso que nós somos médicos, né? Então, independente se trabalha mais com pele, se trabalha mais com ossos, se trabalha mais com o sistema nervoso, ou o que for a área, né, o médico sempre tem que, é importante, né, estar bem ciente, entender, né, sobre a saúde, né, do paciente, porque o paciente sempre, ele anseia muito do médico para que seja lhe passado mesmo o que fazer para cuidar da sua saúde, né. Então, hoje em dia, é muito importante trabalhar com prevenção.
Com certeza. Obrigada, doutor, por esse nosso bate-papo, né? Já estamos chegando ao fim, mas com certeza ficou aí essa dica, essa orientação para quem nos assiste, para que tenha essa mudança de hábito de vida, realmente. Que isso tenha servido de aviso, de incentivo a partir de agora. É o que a gente deseja. Obrigada, doutor. Bom, a gente vai encerrando mais um Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem com mais notícias, com mais informação de saúde e bem-estar aqui na TV Primavera.